Aula: Bioenergética, consciência do corpo, mente e espírito em equilíbrio. Com Lígia Abate. Participe deste templo ao seu tempo. Pessoal, boa noite. Boa noite para quem está aqui. Legal ter vocês de novo, a gente para mais uma aula. E queria também dar boa noite para o pessoal de casa. É com muita alegria também que a gente passa a aula para vocês. Seria muito legal se vocês estivessem aqui, mas a gente sabe a correria, a vida de todo mundo, então que legal que a gente tenha esse acesso aí para a internet para poder passar as aulas para vocês. Bom, para todos que estão aqui já sabem, né? Não é novidade para ninguém, nem para o Enzo, que apesar dele, acho que de uma aula ele conhece esse conteúdo, porque me ajudou muito já. Então, eu queria só dar uma repassada com vocês no tema, né, da bioenergética, e que é o estudo que a gente sempre fala, a mente, o corpo, a alma, né, em equilíbrio, o espírito em equilíbrio, né? Então, se a gente tem uma mente equilibrada, né, ela é uma ramificação, ela que leva todo o corpo, para o espírito, que eu acredito que se encaixa muito melhor também a gente falar da essência, que é a aula que a gente vai ter com o Miguel depois, né? E é o que estrutura, é o que nos forma mesmo, que mostra quem nós somos. Hoje eu queria falar para vocês, a bioenergética ela é muito ampla, tanto é que ela foi um estudo, foi uma pós-graduação. Então, ela tem muito conteúdo. E hoje eu queria falar sobre projeção. Gabriel, pode passar? Veio como uma pergunta, né? Veio aqui como pergunta. Só para vocês entenderem, essa foto, ela não é uma foto tirada de qualquer lugar. Hoje ela já se encontra, ela virou aí motivo de outros assuntos, mas ela é retirada da análise bioenergética. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha na foto, essas duas moças, se vocês conseguem identificar alguma coisa de diferente em uma delas, E depois a gente vai identificar na outra. Eu queria que vocês vissem primeiro uma delas que chama bastante atenção. Lembrando que enquanto vocês estão vendo, e o pessoal de casa também, né, o que é a projeção? Tem várias linhas, né, que definem a projeção. A linha toda psicológica, bioenergética, psicanalista e agora psiquiátrica também, agora entraram os médicos, eles definem a projeção como se eu visse, eu conseguisse enxergar no outro aquilo que eu não consigo enxergar em mim. Né? Então, eu projeto no outro, eu transfiro para o outro aquilo que eu gostaria muito de ver em mim, e que facilmente eu consigo enxergar no outro. Alguém quer arriscar? Vocês já estão tendo um tempinho aí de bioenergética, ninguém quer arriscar corporalmente? Com receio, né? Pessoal de casa, se quiser interagir também, manda para o Gabriel, que eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês também. As mãos, tá. O ombro de quem? Quem falou ombro? Da de costas. Perfeito. Exatamente. Isso. E nessa moça que está de frente sorrindo, vocês notam além das mãos, vocês notam alguma coisa a mais? É. Na verdade, ela está com uma leve posição da cabeça do enforcado, leve, tá? Então, o enforcado não precisa ficar o tempo todo assim. Então, se desce um pouquinho a cabeça, então, o que a gente vê? A gente observa nessa imagem. Então, as mãos
retraídas. Ah, mas elas estavam perto. Então, onde elas estão, seria muito mais positivo um abraço, né? Então, elas, pelo sorriso da moça que a gente está conseguindo enxergar, esse sorriso dá a entender que elas têm uma certa intimidade, uma certa liberdade, mas elas resolvem fazer o cumprimento das mãos, né? Como se elas estivessem receiosas do que uma vai oferecer para a outra. A do ombro está perfeito o que vocês falaram, a do ombro ela está retraída, então ela está recebendo dessa moça que está na nossa, que nós estamos olhando de frente, com muita cautela. Pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser não saber como reagir, não ter tanta empatia assim, mas ela está desconfortável. Então, veja que a gente está sem nenhuma fala, a leitura do corpo, que aí é o lado forte da bioenergética. E que, quando eu recebi essa imagem, quando eu fiz o estudo, a primeira coisa que me chamou foi o ombro e foi a cabeça dessa moça que está de frente e inclinada. Então, apesar um sorriso lindo, um sorriso aberto, ela também devolve para ela um certo um cansaço, uma incomodação, não cansaço físico, mas ela está incomodada. Então, aí mostra que elas estão oferecendo um pouco de empatia, sim, tem educação, tem cordialidade, ok, mas corporalmente o corpo das duas está se protegendo, tá? E é isso que eu queria falar hoje com vocês. Eu vou falar pouco, porque eu vou colocar vocês para exercício, e vocês aí em casa, dá um jeito. Então, assim, a projeção, eu tenho duas colegas aqui de trabalho, a dona Olímpia e a dona Maria Regina, e elas podem me ajudar, podem opinar, por favor, né? Então, duas grandes profissionais aqui, e que a gente fala exatamente isso. Às vezes eu consigo enxergar tanta qualidade no outro, né? Eu consigo perceber tão bem o outro que para mim fica fácil admirá-lo, admirá-la, né? Fica fácil para mim. E aí eu tenho toda aquela empatia, uma vontade de que aquilo daquela pessoa, todo aquele comportamento, tornasse meu também. Aí é que tá. Vou repetir aqui uma frase do seu. Não tem a sua receita de bolo. Então, a forma que eu vou demonstrar meu afeto, minha cordialidade, que eu vou, a minha perseverança de convencer a pessoa do que eu estou certa, depende, vai de pessoa para pessoa. Então, é muito difícil, é muito triste essa projeção. Ah, Lígia, mas é comum as pessoas projetarem no outro aquilo que elas queriam ser? É mais do que vocês possam imaginar. Uma pergunta. Ali, elas não estão agindo como elas mesmas, né? Que nem o Miguel disse, sim, naquela aula. Ele falou que você tem que agir, deixa eu expandir isso, né? Obrigada, Gabriela. Pode falar. Elas estão se, pela autoproteção que elas estão tendo ali, elas não estão sendo elas mesmas, é isso? É isso? Não estão sendo. Não sei se depois vai querer falar um pouquinho bem. Elas não. Então, por uma série de questões, né? Mas o corpo, né? Quem análise do corpo consegue que vai muito além do, eu não te conheço, então oi. Esse sorriso demonstra que se conhecem, né? Então, palestra de bioenergética, essa aí é a foto, ela é uma das mais usadas. Tem, claro, né? Tem um cumprimento, eu não achei a foto de dois homens e eles, o homem bater, né? Fazendo isso, mas com expressão do outro, desprezo, uma situação forçada, é bastante interessante. Mas eu sempre coloco essa, que é a que me chama mais atenção. Então, assim, a projeção. O que será que uma projetou na outra? Será que essa foto que eu estou mostrando para vocês faz algum link
perguntas que eu coloquei? Então, a primeira pergunta, projeto no outro que gostaria de ver em mim? É um mecanismo de defesa do ego? Se eu perguntar para a Olímpia e para a Maria Regina, elas vão ter resposta rápida. Então, vamos ver o que o pessoal consegue responder. O que vocês acham? Se eu projeto no outro aquilo que eu não consigo ver em mim, então a minha mente ela está protegendo o ego, o eu, a consciência aqui, ó, onde eu recebo informação pré-frontal. Cadê? Liga. Na verdade, quando você fala que essa aqui ela está incomodada, de verde que ela está incomodada, então não sei, na minha concepção, ela não quer, ela não projeta nada naquela outra. Por exemplo, o que aquela outra moça representa não significa nada para ela, ou não é bom para ela. Ou sim. Ou sim. Ou tamanha identificação, ou tamanha empatia pela pessoa ser quem ela é, que ela fica constrangida, ela reprime, né, Olímpia? Né, Rê? Ela reprime aquilo e ela não consegue lidar naturalmente, porque se sente reprimida. São duas vertentes muito importantes aí. Essa que você falou, mas como ela foi, a gente não sabe se ela se encontraram, mas o fato é que ela manifestou um cumprimentar. Então, não é falta de empatia. Talvez aqui passe, pelo menos a gente analisa sempre a impressão de tamanha admiração que reprimem. E aí tem todo um constrangimento do corpo, né? A pessoa. Então, o que vocês acham? Isso você pode falar também, né? Você conhece bem a área, né? Vamos lá. Dirceu, pode falar? Quer falar, Enzo? Quer falar? Fala. Espera aí. Sim. Eu acho que é um. Eu acho que eu liguei. Eu acho que é uma defesa, assim. Não sei, tô achando que ela tá cumprimentando, mas ao mesmo tempo ela tá, né, ela tá reprimida ali. Aham. Uhum. Então, respondendo a pergunta, alguém discorda? Alguém tem alguma outra opinião? Tem? Não? Tá ligado, Rodrigo. A minha pergunta é o seguinte: na maioria das vezes, tudo que nós julgamos no outro é um defeito que está em nós e nós não queremos ver. E aí a gente julga o outro. Isso tem a ver com essa que tem aqui nessa imagem? Não. Se fosse uma imagem, a sua pergunta é excelente. Se fosse uma imagem onde nós encontrássemos, apesar desse limitar aí das duas de oferecer, né, poderia ser o julgamento. Nesse caso, como tem o sorriso e elas se aproximam, então elas têm uma proximidade do corpo, aí elas têm um limite e elas conseguem se cumprimentar com a mão assim. Mas nesse projeto aqui, nessa foto, não há julgamento. Há um recolhimento, elas recolhem, elas introjetam para dentro delas, né, o que elas enxergam na outra com tamanha admiração. E é como se falasse assim, poxa, eu queria ter essa desenvoltura que ela tem, eu queria ter esse sorriso que ela tem, a forma que ela fala, como ela age. Então, vê muita coisa nela e não percebe que ela também pode ser assim, que é natural também ela ser assim. Por quê? Então, eu respondi sua pergunta, Rodrigo? Eu acho que a pergunta um pouco errada ali. Porque você falou do mecanismo de defesa do ego, né? Hã? O mecanismo de defesa do ego. Que eu falei, caramba, toda vez que a maioria das vezes a gente pensa em julgar os outros, esse defeito tá em nós, tá? Então, você me explicou, respondeu que na figura não tem nada a ver. Mas nesse contexto de tudo isso aí, sem a figura, Sem no a figura. contexto, Ok. existe
essa possibilidade da pessoa se autodefender, né, ela vai querer ela vai julgar, né? Sim, Só que daí ela fala, ixi, eu não vou julgar, porque se ela tiver uma abertura de entendimento, ela vai falar, eu não vou julgar. Ah, não, eu julguei, não posso julgar porque esse problema também está em mim. Acontece isso isso daí também, né? acontece. Da maneira que você colocou, seria extremamente saudável, porque ela reconhece, ela fala do outro, né? Ela julga, mas ela reconhece que ela também é. Então, é a que a gente chama na psicologia de a via de duas mãos. Então, eu enxergo, mas eu também sei que eu faço. E existe uma projeção que a gente chama de projeção, a negação, né? A negativa, que é o do julgamento, né? E aí cria toda uma falta de empatia, provavelmente nem se aproxima, porque acredita piamente que a outra pessoa é do jeito que ela está pensando, e ela jamais. Né? Aí a gente está falando de um ego um pouco perturbador, porque se eu enxergo erros no outro, eu julgo o outro e acredito que eu não estou errada, que eu não estou errada em nenhum momento, essa pessoa precisa entender o que está acontecendo, porque natural não é. É natural nós errarmos, né? Não é natural nós julgarmos, mas todos nós, infelizmente, julgamos. Respondido? Sim? Alguém quer fazer? Então, respondendo à pergunta do Dirceu e da Gislaine, sim, é um mecanismo de defesa do ego. Ah, Lígia, por quê? Porque o ego, que é o nosso eu, que é o que eu estou falando agora aqui com vocês, sempre se protege daquilo que não conhece, que é o que a entidade Miguel fala muito nas aulas, né? A mente protege, a mente está sempre protegendo vocês. Então, óbvio, é um mecanismo de defesa de proteção do ego, tá bom? Gabriel, pode seguir. Coração? Bom, quando nós projetamos tanto positivamente quanto negativamente, quando a gente não reconhece que nós erramos, nós só reconhecemos o outro, com o passar, nós somos acumuladores emocionais. Nós acumulamos pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos, nós também somos acumuladores. E quando nós estamos numa projeção do outro, olha como é bizarro, como pensa a cabeça do ser humano. Mesmo que seja positiva, eu projetei no outro qualidades incríveis que eu não enxergo em mim, mesmo que eu veja esse outro positivamente, eu, com o passar do tempo, porque isso é um comportamento repetitivo, então, seja no meio social, afetivo, profissional, acadêmico, enfim, a pessoa vai ficando, ela vai sentindo o vazio. Ela vai dizendo, poxa, mas eu acabei de conhecer essas pessoas, que pessoas incríveis, não é possível. Por que eu não sou assim? Será que é por isso que eu não consigo interagir, eu não consigo estar, conviver com esse grupo? Né? Então, ela vai sempre deixando, ela vai sempre subtraindo os sentimentos positivos que ela tem dela para com ela. E o negativo, que é, eu projeto no outro, portanto, eu julgo o outro, sendo que imagina, isso não acontece comigo, então eu tenho total capacidade e competência para julgar o outro. Também, com o tempo, essa pessoa acumula uma quantidade de sentimentos, só que diferentes. O positivo acumula pela dor, pelo sofrimento. O negativo, que acha que não tem nada a ver, ele acumula pela soberba. Não chega a ser um narcisismo. Aí a gente está entrando numa possível patologia. Mas a sensação da soberba, de poder, de achar que pode, que está no comando, que pode falar o que pensa e do jeito que é o certo, uma pessoa que é quase um autocrata, né? Então, eu finjo que eu estou escutando, no final a opinião é minha, pronto, acabou, né? Então, pela soberba, ele acumula e ambos, com o passar do tempo, quando vão reconhecendo isso, tem a sensação do sufocamento, tem a sensação do enforcado, né? Então, eu fico enforcado por quê? Porque eu vou acumulando um vazio, porque eu projetei tudo no outro, né? E eu fico com um vazio muito grande que me cansa. Então, são pessoas muito cansadas, muito apáticas, muito desmotivadas, muito desanimadas,
passam a ir em médicos, fazem toda aquela bateria de exame e se descartado toda hipótese clínica, aí o próprio hospital pronto-socorro reencaminha para a gente e para a psiquiatria. Aí trabalha, né? Quer dizer, olha, essa pessoa está praticamente anedonia, que é o início, uma tristeza profunda, né? Distimia, são todas as doenças psicológicas para chegar na depressão em vez de fato. Né? E aí a pessoa fica deprimida e ela não consegue entender, porque ela tem a sensação, infelizmente, da vitimização. Então, a vítima enxerga isso com um potencial muito grande. Concorda, Olímpia? Quer colocar alguma coisa? Concorda, Má? Quer alguma coisa? Pessoal, alguém quer falar sobre isso? Algum caso que conhece? Pode perguntar. Rodrigo, você tem direito. É uma pergunta. Você falou das patologias, você falou na parte material, matéria, certo? Existe também a interferência, e vocês, claro, psicólogos, alguns que estão ligados à parte espiritual, conseguem enxergar também essa interferência espiritual na pessoa também, certo? E também, dependendo também da pessoa, do que ela pode ter sido em outra vida, ela também não tem interferência espiritual. E ela mesma faz uma interferência espiritual nela com uma personalidade dela de uma outra vida. Também pode ocorrer isso? Acho, até onde a bioenergética estuda, a bioenergética é uma linha da psicologia que não descarta nada de fundo psicológico, perdão, emocional, espiritual, né? Pela sua primeira pergunta, sim, a interferência espiritual é muito grande, né? Então, são pessoas vulneráveis, são pessoas que a falta de confiança nelas é muito grande e elas abrem um canal de trazer para perto delas, isso não é consciente, óbvio, que ninguém faria isso, né? A pessoa sã não faria isso, mas ela acaba trazendo para ela energias de terceiros. Foi legal a sua pergunta, mas já vou responder a segunda. Quando eu fazia estágio em hospital psiquiátrico, eu sou da época ainda do Pinel, o Pinel existia e existe, agora ele foi reativado, né? E às vezes a gente fazia esse estágio de sábado porque eram muitas horas lá. E quantas vezes, assim que abriu o portão para nós, os alunos entrarem, pelo menos 2, 3 nos cumprimentavam assim, assim, assim. E eu ficava assim, what? Sabe? Eu ficava assim, oi, né? E aí, mas aí era uma época, então eu estou falando de muitos, muitos anos atrás, que a força era da ciência, então, por mais que acredito que tinha equipe lá dentro que sabia, que conhecia, eles negavam qualquer questão espiritual e eles só falavam, é patológico, esse aí é esquizofrenia, ele falou que ele é um mestre de uma vida tal, e aquele falou. E aí nesses hospitais, o base da medicação é o lítio. Conhece o lítio? Sabe? O lítio é um extremamente. E ele dá a sensação falsa de que você está bem, você não está bem. E se a pessoa tem a espiritualidade aí já aflorada, isso só potencializa. Então, é a coisa que a gente mais trabalhou de uns anos para cá na psicologia. Por isso que hoje muito psicólogo é espírita, está aderindo, está seguindo esse caminho. Psiquiatra, então, é surpreendente como eles já entendem que a questão vai muito além da ciência. Muito além da ciência. Hã? Qual que é? É. Olha lá, que máximo, que máximo. Eu tive a eu não, né?
e que abertamente falavam para a gente, não eram todos, né? Os da clínica não falavam, eles queriam que a gente achasse ali uma patologia, mas os professores da comportamental falavam abertamente de uma questão, isso aí é muito além do que a ciência pode explicar, mas que a ciência tenta achar aí uma resposta para justificar tal comportamento, né? Então, isso a gente trabalhou, ouviu por muito tempo, tá bom? Então, eu coloquei uma imagem bem mais leve do enforcado, porque, infelizmente, na maioria das fotos do enforcado, refere-se ao suicídio, né? E não é o tema daqui. A bioenergética trabalha com suicídio, mas não é o tema que eu quis trazer hoje. Não sei nem se vão me autorizar, precisa ver a casa, se me autoriza a falar, porque o suicídio é muito, muito espiritual. É muito, gente, muito. Vocês não fazem ideia. Então, se o seu Sete e o Miguel autorizarem a casa, numa próxima vez a gente fala. Esse enforcado estou cansado, estou exausto, estou sufocado de projetar no outro. Faço isso consciente? Não faço, mas é porque é assim que eu acredito, né? Não, no dia a dia, no dia a dia. Vai muito bem daquela imagem que a gente viu. O enforcado. A pessoa não percebe. A pessoa vai inclinando conforme ela vai recebendo a informação. Muitas das vezes as pessoas ficam com o pescoço inclinado por cansaço. Mas estivessem cansados, geralmente coloca a cabeça para trás, alguma coisa assim, ou vai até uma mesa. Então, quando ela pende um pouquinho, tanto para um lado quanto para o outro, aquela informação que eu estou recebendo, eu não faço pertinência a ela, ou ela mexeu com algum lado meu que eu ainda não consegui trabalhar. Eu ainda tenho eu resisto a esse tema, a essa situação que foi colocada. Então, eu coloquei uma bonitinha, porque realmente, bonitinha, vou dizer, porque as que tinham lá eram bem feias, tá bom? Gabriel, a gente encerrou a parte teórica, né? Sim? Bom, então vamos agora. Eu sei que vocês todos estão felizes, ou a cara todo mundo feliz. Que bom, gente. Eu fico muito feliz que está todo mundo. E lá em casa, vocês também em casa, alguns exercícios vocês podem fazer, tá bom? Eu só peço para que o estudo, se vocês forem fazer, não façam por muito tempo. Se aparecer alguma emoção, que agora vocês já entendem o que é o estudo, para que ele serve, vocês podem mandar mensagem para o Gabriel, eu respondo melhor ainda. O Miguel, na aula dele, responde, com certeza que ele vai seguir por aí. Tá bom? Gente, vamos lá? Vamos felizes? Vai, Dirceu, que eu sei que você não gosta. Vai. Vamos deitar um pouquinho? A gente tem um pouquinho só de tempo. Enquanto vocês deitam, eu vou falar com vocês. Eu vou buscar as bolinhas pequenas, generosas. Tá. Gente, vamos lá? Vamos lá? Quer fazer, irmão? Você vai fazer, Enzo? Vamos? Então tá. Vamos, gente, vamos. Você vai fazer? Contei. Tinha 12. Peguei, falta só 2. Ela não vai fazer, então só 2. Tá bom, tá bom. Deu para todos? Dirceu. Você quer trocar por esse? Tem certeza que você não quer fazer? Tá bom. Pessoal, olha só. Sempre que os meus exercícios, vocês começam a brincar. Vocês são umas... Então, vamos lá. Vocês em casa também podem acompanhar. Queria que fechassem os olhos e que vocês trabalhassem apenas a respiração de vocês e que vocês questionassem internamente. Depois, se alguém quiser falar, eu vou até vocês. Do projeto. A gente faz não com a intenção de prejudicar absolutamente ninguém, menos a nós. Mas nós, infelizmente, o ser humano elogia muito mais o outro, tudo do outro é muito melhor do que o nosso.
né? Por isso que nós adoecemos. Então, eu vou buscar as bolas do stool. Pensem nessa pergunta: se eu projeto, se eu já projetei ou projeto no outro, tanto positivo quanto negativamente, alguma coisa que eu reprimo em mim ou que eu não acredito que eu tenho. Eu já vou. Acho que ele vai jogar para mim. Quem quiser falar. Obrigada. Opa. Obrigada. Gabriel. Eu acho que tá. Acabou, né? O Rodrigo vai falar. Aham. Uhum. Uhum. Pessoal, não precisem ficar com os braços no gelado, tá bom? Alguém quer falar? Alguém tem um insight? Alguma ideia? Se aconteceu? Pronto, Leda. Não é que eu tive o insight aqui, mas durante a tua aula, eu fui lembrando de coisas da minha vida inteira em que eu projetei tudo de melhor para outras pessoas, inclusive para a família, né? E sempre achei que eu era literalmente a última bolacha do pacote de verdade. E eu passei muito tempo assim. Aí depois aconteceram situações, aí eu percebi que eu continuei e fui projetando em pessoas que estavam ao meu redor. Então eu sempre assim vejo, tenho esse negócio de elogiar, 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 e eu fico assim, não, tá bom, você é burra, você é não sei o quê. Eu fico fazendo assim, eu fico denegrindo a minha imagem. E eu ainda faço isso hoje, você acredita? Acredito. Lógico que eu acredito. E pode ter certeza que você não é a única. Infelizmente, isso é mais. Cria mais uma rotina muito grande, mas que nós não percebemos. Lembrando que, tanto na aula do seu Sete quanto na aula do Miguel, muito. O Miguel fala muito, ele dá muito exemplo da cenourinha. Que cenourinha é essa que a gente está correndo atrás? E se realmente, de fato, a gente está correndo atrás daquilo que realmente faz comunhão com a nossa vida, faz pertinência à nossa vida. E o também fala isso. Vocês estão correndo, matar um leão por dia. Matar o quê? Por que essa frase, né? Por que essa pergunta tão forte, tão pesada? Nós não damos conta, nós não damos conta disso, mas é uma prática mais comum, infelizmente, do que a gente pode imaginar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dar um depoimento? Gente, devagar, um de cada vez, senão se tiver alguém de casa que queira fazer algum comentário, que lembrou, né, de alguma projeção feita, muito legal receber também de vocês aí a, a informação nosso, do nosso aprendizado. Mais ninguém, gente?
será que é porque eu fiz essa pergunta? Será que é uma pergunta difícil de nós assumirmos para nós mesmos? Será que nesse momento, né, nós estamos tendo a proteção do ego? Então, o ego agora, nesse exato momento, é o nosso mecanismo de defesa. Ele está nos defendendo, ele está defendendo cada um de vocês da pergunta que foi feita? Podem ter certeza que sim. Então, lembrando novamente da aula do Miguel, né? A última aula que ele nos deu, o ego, o nosso eu, nos protege, a mente nos protege, né? Então, esse nosso eu, mente, nos protege, tá bom? Diferentemente do nosso eu mais profundo, a nossa sensibilidade, a nossa essência. Este nosso comportamento, a nossa essência, está sempre aberta para entender, reconhecer, avaliar, ressignificar, porque ele tem um estado de resiliência muito grande que faz com que ele tenha condições de avaliar tudo. E ele tem algo que o ego, a mente nos protege, que é total liberdade para falar. Então, ele não tem a censura, ele não tem a moral, ele não tem o subconsciente ali falando, oh, peraí, isso aqui eu registro, mas não vai ser falado. Vai para o inconsciente, olha, isso aqui talvez, mas reformulado. A essência não. Ela tem total liberdade, ela fala daquilo que ela acredita. Então, provavelmente vocês não estão conseguindo falar com autodefesa mesmo. Então, Lígia, eu não conseguia falar antes. Passei muitos anos da minha vida sem conseguir falar e a minha garganta é do tamanho que é, de tanto que você vai engolindo, engolindo. E por isso que eu sou extremamente chorona, como todo mundo fala. Só que agora eu não tenho mais problema de falar. Tem um monte de gente aqui. Tudo bem, todos que estão aqui me conhecem, eu conheço, mas ninguém conhece a minha vida, o que eu já passei, não passei, o que eu passo, o que eu não passo, como a minha rotina. E eu não tive nenhum pingo de vergonha de falar aqui para todos eles, para todos eles. Hoje eu não tenho mais. Eu busco tanta ajuda que hoje eu não tenho mais isso. Quer falar, Gabriel? Mas, Leda, é a maneira que cada um... provavelmente essa pergunta, essas duas perguntas vão ficar na mente de vocês. A gente passa a avaliar e reavaliar aquilo. É bastante interessante. E acreditem, esse comportamento de vocês é um comportamento também que a gente dá nas aulas, nas palestras, quando a gente faz terapia em grupo, as pessoas apresentam uma dificuldade de falar positivamente e negativamente. Bom, eu vou pedir para vocês sentarem devagar, para vocês não terem tontura, para que a gente possa, nesse pouquinho tempo que a gente tem, fazer o stool. Isso mesmo, Isa, você levantou igualzinho que eu pedi, né? Quem quiser sentar no banco... Pessoal, então, olha lá o nosso velho e bom stool, né? O banco não chega, né? Mas aí o pessoal da IDAC, o horário evidenciou essas bolas, né, que são de academia, né, principalmente de pilates, mas que aqui a gente usa com outra finalidade. Como o tema foi projeção, projetar no outro aquilo que eu não consigo enxergar em mim, projetar no outro pelo julgamento, e aí não é a via de duas mãos, eu não consigo enxergar em mim aquilo que eu enxergo no outro, não. Eu não sou aquilo, eu não tenho aquele comportamento, acredito que o stool possa ajudar agora em alguma liberação de energia. E quando eu falo energia, ela vem, e peço que as entidades entendam o que eu vou falar, elas podem vir na forma de choro e de grito, porque é o que a gente solta, vem do âmago, né? Então, vem de uma... É isso que eu falei para vocês, que hoje a psiquiatria, a neuro, então, viraram nossos best friends forever. Só para vocês terem uma ideia.
coisa que eles não queriam nem saber, nem ouvir falar o nome da gente. Quem vai se prontificar a fazer o stool? Eu trouxe todas as. Quer fazer? Bom, então vamos fazer o seguinte: eu não quero forçar ninguém. Quem está em casa, se conseguir fazer, lembrem-se, ou com essa bola, ou então no braço do sofá, coloquem travesseiros, uma colcha e façam, mas vocês de casa façam por pouco tempo, só para uma liberação de energia, sentir aquela sensação de conforto, estável e parem, tá bom? Por quê? Porque tem que ter alguém da área para trazer. Ah, Dionísio! Para trazer, para conversar com vocês. Bom, exatamente. Exatamente, Gi. Lógico que o banco é muito mais fácil, esse banco. Mas, como não temos o banco, ó. Sim, claro. Espera aí, Leda. É choro reparador, tá? É choro que é. Tá ligado? Não, então, esse choro que você disse que quando a pessoa vai fazer o estuque, né, eu já fiz essa liberação do choro, ou a mesma liberação de um grito, e as pessoas, na hora que fizer, vamos a quem está aqui, e quiser fazer isso, e o ego falar assim, a mente falar, não faz. Nossa, excelente pergunta da Leda, pessoal. E para vocês de casa, a Leda perguntou se ela sentir a liberação, a vontade de chorar ou de gritar, se o ego, ou seja, a mente, vai barrar. Provavelmente sim, porque vocês estão em muitos. Mas eu venho apresentando para vocês já faz um tempo o estudo. Vocês se familiarizarem com o exercício para que a mente não bloqueie aquilo que a essência quer trazer. A essência vai trazer com muita naturalidade, a mente vai falar, opa, não. Mas aí é liberação, deixar esses pensamentos, tanto o Miguel como o seu Sete fala, deixa esses pensamentos, eles vão entrar na mente, deixa que eles se esvaziem, vão embora e mantenha-se firme no propósito. Quem vai fazer? Dionísio, Rodrigo, mas ele ia fazer mesmo, todo jeito, né? Vai fazer, Dirceu. Enzo, vamos fazer? Por quê? Não quer? Rê, vai fazer? Eba. Então, peraí. Então, esses 4 primeiros. Ah, tem mais uma. Ela é tão pequena que eu não vi. Pessoal, só vou pedir para vocês. Leda, eu só vou pedir para vocês não conversarem. Isso, tá certinho, Dionísio. Pessoal, não, pode ir, Rodrigo. Leda, por favor. Pessoal, não conversem. Deixa eu explicar por quê. Claro. Por quê? Porque agora, como a gente trabalhou essa questão, vai, que ela não. Vai, não vai cair, não vai cair. Como vocês. Eu queria que vocês se concentrassem em vocês. Primeiro no corpo. É claro, a primeira leitura da bioenergética, ela é clara que é o corpo. Então, primeiro o corpo trabalhando a questão. O alongamento, a sensação de bem-estar, é muito bom. Tanto é que vocês todos depois, tenho certeza que vocês darão esse depoimento, até porque em outras aulas vocês assim os deram, tá bom? Quando vocês conseguirem ter esse relaxamento do corpo, provavelmente aí esvaziem a mente. Tentem, pelo menos, um pouco, esvaziar a mente. E se a mente conseguir não dominar nesse momento da atividade, a essência vai agir.
não superem, não ultrapassem o limite de vocês, tá bom? Então, quem perceber que do confortável passou para o desconfortável, levanta a mão, me chama que eu ajudo a sair dessa posição. É. Tá bom. É. Então, olha só, tontura, né? Ela conseguiu outras vezes, ela não conseguiu agora. Uma hipótese importante a ser hipótese. Por que tontura? Então, a mente cria um mecanismo de proteger, está protegendo ela, está criando um sintoma físico, para que ela não entre em contato com a essência, portanto, ela não libere ali aquela energia. Isso é o mais comum, é a tontura. Você vê como as aulas, tanto do seu Sete quanto do Miguel, são muito enfáticos no que eles falam, né? Essa capacidade que a mente tem de tentar controlar, né? E esse cuidado que a gente tem de a gente não ficar preso a esse controle da mente. Então, tontura é bem comum, é um mecanismo de defesa muito comum para a gente que trabalha na área, tá? Espera. Tô aí. As mãos, no corpo não tô sentindo nada, mas as mãos, elas começaram a formigar um pouco. Daí eu comecei a soltar, liberar energia. Eu imaginei com a mente liberando energia pelas mãos. E daí melhorou. É, Aí passou um tempo, voltou de novo, formigada. Eu liberei, daí melhorou. Daí voltou de novo. Então toda hora eu tô fazendo para liberar, daí melhora. Daí daqui a pouco passa um tempo, ela começa a formigar. Só que o formigamento agora tá só nesses 2 dedos aqui, ó. Não tá mais na mão inteira, tá só nos polegares agora. sim. Esse formigamento, que o Rodrigo falou, ele tem a gente pode analisar de duas maneiras. Primeiro, vamos descartar sempre o físico, tá? O orgânico. A circulação, que ela não fica no normal. Essa circulação também aqui não é boa, mas o nosso corpo se acostuma com, tá bom? Nesse caso, o Rodrigo é uma pessoa que se comunica com as mãos e com a fala. Ele conversa, ele gesticula. Então, muita coisa, ele conversa com a gente. Rodrigo, eu estou falando de você, vê se eu estou falando errado. Ele fala muito, ele usa, ele dá exemplo. Então, ele também tem uma questão de energia muito forte nas mãos. Então, tem essas duas vertentes. Primeiro, a circular, a gente nunca pode descartar, né? Porque é o físico, o fisiológico, o orgânico, mas o emocional aí também, né? Então, onde ele tem muita força, provavelmente nas mãos. Tanto o depoimento da Leda quanto do Rodrigo, bastante pertinente para o stool, tá? E também bastante comum. Mais alguém? Dirceu, Gislaine, Dionísio? Você vai sair? Bem. Você vai fazer? Bem que está acabando já. Falta um minutinho. Pessoal, quem quiser sair, me avisa, tá? Alexandre, né? Gente, o Alexandre vai fazer agora também. Nós começamos a falar, e aí eu fui tentar levantar um pouco aqui essa parte do tronco. Isso. Aí me deu cãibra atrás dessa perna. Me deu uma cãibra aqui atrás, nesse daqui, ó. Posterior. Eu vou fazer um check-up primeiro. Ó, gente, brinquei um pouquinho aqui com o Rodrigo, porque ele sentiu cãibra. Pode ver, cãibra sempre aparece em questões tensas. Então, o corpo tensionado. Ah, mas aqui, o estudo não era para relaxar? Sim, mas como ele estava se analisando, tentando trazer da essência para ele conseguir falar, provavelmente a cãibra também aqui entra como mecanismo de defesa, tá? Deu uma gigante, demorou para passar, só passou com o exercício que ele deu. Tudo bem? Sim, claro, sim.
Dionísio está bastante tempo, quer parar? Tá bom. O Dionísio fica bastante. Quer fazer? Alguém quer fazer? Ai, Gi. Eu vou dizer que eu morro de cair, morro de medo de cair e fazer o exercício em cima da bola, mesmo no Pilates, se puder trocar, eu troco. Mas eu conseguia, lógico, com a ajuda da Olímpia de segurar a bola, mas eu senti a mesma sensação do Rodrigo. Então, acho que aquilo que você falou para ele serve para mim também, porque eu também uso muito as mãos e a fala, né? E ela é uma acadêmica também, quer dizer. Então, vai assim, lá em eu senti cima. também a questão do ombro, mas aí talvez seja uma coisa física mesmo, o Ou incômodo. retração também, né? Que eu tenho. Então, assim, mas eu senti o relaxamento. Assim, foi gradual, sabe? Que você vai soltando, né? Ai, que Mas bom. eu senti. E foi muito Ai, que bom. Que bom. Mais alguém? Dirceu, quer falar? Acho que eu já comentei isso com. Eu consigo falar com qualquer pessoa. Mas é muito engraçado, eu consigo. E vai o Miguel fala pra caramba. Né? E ele fala. O Miguel fala que é uma beleza. Admiro. Então, não deixa de ser uma projeção positiva, Sim. né? Agora, sobre o exercício, eu senti dor nos ombros mesmo. Né? Não sei se acha que é essa proteção, não? Você fala. Sim, sim. Essa região nossa, por si só, ela já é muito tensa. Toda essa região nossa aqui é extremamente tensa, né? O Enzo, meu marido, ele vira e mexe, ele está fazendo isso, né, Enzo? Que é uma maneira também de você relaxar. O trabalho dele é tenso, exige muito dele. Então, ele está toda hora assim, né? Uma maneira de falar, nossa, vou deixar um pouco mais confortável. Então, sim. E, nesse caso, fazendo com o estu e com o tema proposto, é proteção também. E no anterior também foi uma briga. Falou, falo, não falo, falo, não falo. Não acredito. É muito engraçado isso. Sim. É engraçado isso. Sim. Eu brigo comigo, né? Não sei o que. Não sei o que. Acho. A dificuldade, né, de expor. Eu acho que eu sempre. Eu tento fazer o que o outro quer. Eu nunca consegui colocar o que eu quero. Ah, nossa, tudo bom? Prazer, eu sou parecido. Mas é engraçado. Na verdade, a minha dúvida é assim, porque eu estava falando do ombro, né, na questão da tensão. Então, eu posso dizer que essa atrofia muscular, que, por exemplo, o alongamento que a gente já não tem é por isso? Está ligado também ao emocional? Claro que Sim. tem a questão física. Nunca descarta. Mas, assim, tirando a parte física, essa questão emocional interfere nesse alongamento corporal, por exemplo? Sim, e muito. Tá? Então, a Gi colocou certinho, o físico é natural, né? Então, a gente tem desgaste, né? A gente tem desgaste de massa óssea, tal, a gente sabe disso, mas a gente tem... Lembra que eu falei que nós somos acumuladores? Então, a gente tem uma gama de acúmulos emocionais. E tudo o que acontece com a gente é sempre da pelve para cima. Todas as questões emocionais, dificilmente é uma outra pessoa que tem tensão, ou então só quando está ansiedade, fica com o pé assim. Mas, geralmente, dores, tensões, são sempre da pelve para cima. Então, as físicas e também as que a gente sente que são dos órgãos internos. O estômago, né, produzindo uma quantidade absurda do ácido, o fígado metabolizando muito além do trabalho dele, e fala, o que é isso? Eu estou no extra? Né? E o pâncreas também, que é muito comum. Então, sim, são a junção das duas. Sim, cada um tem uma relação. Toda a região da coluna, e aí entra essa região toda aqui, é emocional ligada à dor. Aqui é mágoa, aqui é muita mágoa, então tem as pessoas que têm a sensação do sufocamento, da falta de ar, aí os quadros fóbicos, síndrome do pânico, tudo vem daqui. E a região do ventre, principalmente nas mulheres que são maternais,
a dor também da perda, o medo, preocupação e tudo mais. Só vou ver se o Alexandre quer fazer um comentário, porque eu vi que ele falou interessante, que aí a gente vai encerrar, porque eu já entrei na aula do Miguel. Não, na verdade tem muito a ver com o que ela falou do músculo, do corpo físico, de você sentir essas tensões e tudo. Aí você já respondeu a pergunta, mas eu achei muito interessante isso. Ai, que bom, que bom. Pessoal, mais alguém quer fazer um comentário? Dionísio, vamos? Vamos? Pessoal, para vocês aqui, do grupo aqui da IDAC presencial e para vocês de casa, muito obrigada, valeu, gratidão por hoje. Fé é certeza da providência divina.